A paz do nosso Senhor Jesus para todos. Nesse momento, vamos discutir um pouco sobre, vamos dizer, mistérios da Bíblia. Vamos discutir um pouco sobre o número 40. O número 40 vem alcançando a Bíblia até chegar a Mateus e alguns outros pontos a mais. Atos, Apóstolos, enfim. O 40 ele foi um número muito iniciante. O 40 surgiu logo no início do ser humano, da civilização, em Gênesis 7, no versículo 4, em que Deus determinou que Noé construísse uma arca e anunciasse toda a nação em língua que a terra seria destruída. E que esse dilúvio duraria 40 dias e 40 noites. Foi o primeiro ponto bíblico, a primeira visão dos 40 que apareceu na Bíblia. É um grande mistério 40. Eu lendo, veio essa forma, veio essa ideia, e eu separei alguns capítulos da Bíblia para nós comentarmos um pouco sobre esse mistério dos 40. Foram exatamente 40 dias e 40 noites de chuva sem cessar, para que viesse destruir todos os seres viventes que Deus o construiu, que Deus ou entristeceu de ter feito o homem à sua imagem devido à evolução do pecado. Interessante que esse 40 ele não vem com bênção, ele vem com maldição, ele vem com visão de morte, de matar todos os seres viventes da terra. Foi a primeira visão do número 40, Gênesis 7, versículo 4. Mas lembramos os meus irmãos que Noé não desceu da arca com seus animais e com sua família no 41º dia. A terra demorou 150 dias para limpar, para a terra minguar toda a água que subiu, acredito, 7 copos de altura na terra, cobrindo todos os montes. Até o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, certamente a água chegou até o nível dele e demorou 150 dias para a terra secar totalmente. E aí sim que passamos a história de Noé, que soltou uma pomba, e a pomba trouxe no bico um galho de oliveira, que até hoje as pessoas consideram tanto essa oliveira devido a essa feição que aconteceu, que essa pomba trouxe no seu bico um galho de oliveira. E então ele falou assim: já está chegando ao fim dessa viagem do dilúvio. Então com 140 a água parou, ou melhor, com 40 dias, desculpa, a água parou, mas com 150 que a água mingou e eles desceram da arca. Então toda essa história, o primeiro número veio com maldição. Deus entristeceu e lançou-se 40 dias, foi com maldição. O segundo número 40 que aparece na Bíblia vai ser no livro de Êxodo 24, no versículo 18. No livro de Êxodo 24, no versículo 18, nós vamos encontrar, vamos dar uma lida lá, uma forma interessante do 40. Moisés entrou no meio das nuvens depois de subir o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Esse ponto de Moisés também veio de uma grande missão de 40. Moisés subiu para orar, porque é o terceiro mês que Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, e toda aquela forma de Êxodo 14 nós vamos encontrar que o mar se abriu e o povo atravessou no deserto. A Bíblia que diz que com 3 meses o povo já começou-se a murmurar, a se rebelar-se contra Deus. E automaticamente Moisés viu aquela afeição e subiu para o monte a orar, porque o povo começou a fazer os seus próprios bezerros de ouro, a idolatrar, a murmurar, veio-se contra Moisés, e a situação ficou gravíssima. E ele precisou ficar 40 dias e 40 noites orando no monte. Aí Deus me enviou os mandamentos, todas aquela coisa. Foi 40 dias, não foi bênção, foi de luta.
Mas o interessante é que mesmo dentro dessa história, o povo ficou quantos anos no deserto? 40 anos. Novamente aparece o número 40. O povo padeceu 40 anos no deserto devido à desobediência e à murmuração e por ter desobedecido a ordem de Moisés e de Deus e idolatrado dentro do deserto. Portanto, o povo basicamente não alcançou a terra prometida. A situação se agravou tão grande em que Moisés chegou a um ponto em que Moisés fez uma reunião para o teu povo e diz: quem crê no meu Deus fica desse lado, e quem não crê fica do outro lado. E ele chegou a matar muita gente no meio do deserto devido à grande forma do povo vir contra Deus. O povo virou-se contra Deus e levantou estátuas de esculturas, se prostituiu e murmuraram, enfim, o povo padeceu no deserto também 40. Aí chegou novamente o número 40. Duas vezes aqui aparece 40. 40 dias ele foi orar no deserto. Não foi fácil, passou necessidade, que teve que ficar com fome, passou 40 dias jejuando, foi uma guerra travada para que Deus tivesse a misericórdia daquele povo. Ele subiu para o monte pedir misericórdia, foi 40 dias e 40 noites. Não foi verdade? E aí também o fato do povo padecer 40, aparece novamente 40 anos no deserto. E nós vamos encontrar certamente vários pontos, mas um ponto interessante que apareceu o novo 40 foi onde? Mateus. Mateus 4, vamos dar uma lida. Aparece novamente os 40, mas nessa vez aqui, esse 40 já aparece com o sacrifício de Jesus. Interessante que esse 40 também, ele poderia se transformar em ano, que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então os acontecimentos futuros, as profecias futuras, as profecias da vinda de Cristo, como aconteceu com o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, não foi verdade? Às vezes demorou 800 anos para Jesus vir. Então não era no piscar de olhos. As profecias, nunca uma profecia vem com data. Nunca uma data pode existir dentro de uma profecia. No dia 5/9/2020 vai acontecer. Não existia data. Existia profecia. Só que as coisas de Deus não é o nosso tempo. As coisas de Deus são demoradas. Portanto, esse 40 mencionando a cada 400 anos sempre obteve grandes mudanças na Terra. Então eu comentei no vídeo passado sobre a visão de Daniel. E eu estou estudando agora um pouco sobre as visões. A primeira visão foi do sonho, em que o rei teve um sonho e que uma grande estátua, que eu revelei, que eu comentei no vídeo passado sobre o estudo de Daniel, e que na cabeça dessa estátua era de ouro. O seu peito era de prata, o seu peito e braços era prata. No lado da cintura, da calça, era bronze. As suas pernas eram de metal, ou seja, de ferro, e lá embaixo era de ferro e barro. Então tudo isso haveria uma mudança no país de Nabucodonosor, no país da Babilônia, ocorreu Nabucodonosor. E esse espaço era grande. A primeira visão que o rei teve, que ele perturbou o sonho, foi a cabeça de ouro, que tinha uma coroa de ouro. Então aquilo simbolizava o quê? O próprio Império de Babilônia. Simbolizava a sua própria liderança, o seu próprio reinado, a sua própria riqueza. O ouro simbolizava a riqueza, o momento da Babilônia. Aí após de 100 a 200 anos, o espaço é grande, as visões. Portanto, esse 40 tem grandes coisas. Sempre há grandes acontecimentos em 400 anos. A cada 100 anos acontece algo diferente na Terra, sim ou não? Então, as coisas de Deus é demorada. E, portanto, os números têm coisas profundas sobre ele. Por isso que eu senti de trazer esse mistério dos 40. Há vários mistérios de número. O primeiro, dos números mais misterioso, que é o número que as pessoas falam, e certamente, sem dúvida, é o número de Deus, é o 7. Fez o céu e a terra e descansou no 7º dia. E, portanto, diz ainda que no nosso campo evangélico tem algumas igrejas que guardam o sábado, que é o 7º dia. Então, portanto, o número sempre é visualizado como mistério. E aí, voltando na visão do rei Nabucodonosor, da grande estátua, o império seria... demorou de 100 a 200 anos que começou a surgir o Império Pérsia, que é o Medo Persa. Ele foi um país que surgiu, que atacou muito a Babilônia e dificultou muito o Império de Babilônia. Logo, muito depois de Daniel, certamente Daniel veio até Sírio. Daniel ele impôs o ministério junto com o rei Nabucodonosor. Depois veio com o rei Belsazar.
depois com o rei Dário, que foi lançado na cova dos leões, até chegou a Ciro. Mas com certeza Daniel não estava nesses ataques. Daniel mostrou o que ia acontecer futuramente e que o rei se prostrou diante dele e falou: realmente esse é seu Deus. Significa então que o peito simbolizava então o império do Medo Persa, que seria o país de Pérsia, que surgiu um anti-país dentro do país e atacar e dificultar. Aí lá embaixo a prata, que seria na verdade já a Grécia, que surgiu a Grécia. E esse espaço foi engraçado, que chegou a 400 anos. 400, lembra do mundo? 40. Que foi do espaço de Babilônia até a Grécia. E chegamos lá embaixo, que era o pé de ferro, e lá embaixo o pé de ferro e barro, que significa, começou o início de Roma. O início da civilização de Roma começou nesse período. Que então Roma se tornou uma das grandes potências do mundo, e principalmente no meio religioso, que certamente foi. Aí já chegou próximo de Cristo. Roma iniciou-se lá no barro, lá embaixo, prata e barro, reiniciou o início da Babilônia, restaurou Babilônia, que é exatamente já a proximidade de Cristo, que era 100 anos antes de Cristo. Está vendo as distâncias de espaço? Portanto, todos os números são misteriosos na Bíblia. Aí começou a reavivar o Império de Roma, que é exatamente onde os religiosos surgiu, que surgiu também o nosso Cristo Jesus, que eu vou falar aqui sobre o 40 dias que ele passou no deserto, onde surgiu Jesus, e Jesus foi exatamente crucificado com as leis de Roma, com o imperador César Augusto. Está vendo que mistério? Então, portanto, os espaços, os números, ele é muito importante bíblico. Ele tem visões profundas. Nós não costumamos dizer que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Então o 40, então aqui atrás eu comentei o 40 como grande maldição. Só que eu vou fechar o 40 com bênção. Interessante. O 40 ele vai vir com bênção. Mas primeiro vamos passar aqui em Jesus, que ele foi para o deserto ser tentado 40 dias e 40 noites. Após o seu batismo, que Mateus 3, João Batista chegou a batizar com água aqui. Ele falou assim: ó, eu não sou lícito a Jesus. Então Jesus, não, me batize-me agora para que possa concretizar todos os profecias dos profetas passados. Ele foi batizado nas águas, o céu se abriu, e a partir daí sim ele foi para o deserto jejumar 40 dias e 40 noites, possivelmente, claramente, para começar o seu grande ministério. Está aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando o seu tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Toda essa refeição que você já conhece. Se tu é filho, aí Jesus não só de pão verá o homem, ele sempre foi respondendo às críticas de Satanás, as oferendas de Satanás no deserto, que sempre o diabo quer que você quebre o seu laço com Deus. Ele tentou quebrar o laço de Jesus naquela aprovação, e Jesus segurou a ponta ali, 40 dias de jejum no monte, para nos dar exemplo também. Se tu é filho de Deus, lança daqui abaixo, que os teus anjos darão o teu respeito, para que você não venha tropeçar em pedra. E Jesus segurou a ponta. E Jesus: não, te darei todo esse reino se tu prostrar a mim. Todos esses feitos que nós conhecemos. Jesus disse: não, só o Senhor adorará, e só esse verá, afastável de mim, Satanás. Aí vem aí mais um 40. Após a ressurreição de Jesus, o 40 aparece de novo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é verdade? Mateus 28, que ele foi crucificado. Lá no livro de Coríntios 15, ele apareceu para mais de 5 mil pessoas. Vamos dar uma lida. Aos Coríntios 15. Interessante. A ressurreição. Também vós notifico, irmão, que o Evangelho já vos tenho anunciado, ao qual também recebeste, ao qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e os retivertes, tal como também anunciaste, se não há quem creste em vão. Está vendo? Se foi sepultado, o que ressuscitou aos terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos demais. Ele foi visto por Cefas, era Pedro. Ele foi visto por mais de 500 pessoas para provar a sua ressurreição. E lá no Atos dos Apóstolos 1, no versículo 3, vai aparecer novamente o 40. Vamos lá em Atos, dar uma olhadinha para a gente confirmar o mistério do 40. Agora sim,
Atos dos Apóstolos 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitos infalível provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. 40 dias ele ficou na terra depois da ressurreição. Agora, como eu tinha comentado, lá atrás nós vimos o 40 como grande maldição. Foi a maldição do dilúvio, que matou todos os seres viventes que Deus o fez. Foi 40 dias e 40 noites de chuva sem cessar. Não foi verdade? Passamos lá no livro de Êxodo, que Deus levantou Moisés no Monte Horebe, que ele fosse ao Egito libertar o povo das garras de Faraó, que padecia 430 anos, que era a nação de Abraão, que foi padecido, que Deus tinha falado com Abraão sobre esse acontecimento, que o seu povo pereceria sobre o Egito, e isso aconteceu, mas Deus levantou Moisés, aí ao gemido do povo, e tirou o povo. O povo passou pelo Mar Vermelho, e como tinha comentado, o povo murmurou, levantou bezerro de estátua, idolatrou no deserto, e passou 40 anos. Foi 40 anos de maldição. O 40 aparece como grande maldição, não é verdade? Portanto, e ele foi também orar no monte, para que Deus tivesse misericórdia das maldições, para que aquele povo chegasse a Canaã. Portanto, agora sim, o 40 aparece como visão de grande bênção, a qual Jesus ficou 40 dias para testificar a vitória. Ou seja, então, um espaço pode ser de bênção e o outro espaço pode ser de maldição. O número, ele sempre será misterioso na Bíblia. Portanto, é isso que eu vinha comentar sobre os irmãos, sobre o número 40. Isso significa os mistérios de Deus. Tudo a um tempo determinado. Portanto, às vezes as nossas bênçãos demoram tanto, nós passamos por tanto sacrifício, mas depois vem a bonança, porque é o tempo de Deus. Há o tempo de sacrificar e o tempo de receber a bênção. Portanto, é isso que eu queria comentar sobre o mistério dos 40. Leia a Bíblia, medite sempre na Bíblia. Que Jesus venha sempre te abençoar. Amém.